Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui começando mais um mês, graças a Deus, Deus tem nos ajudado até aqui. E com um novo mês começando, tem uma nova porta para a gente aprender. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido, de poder estar aqui aprendendo, Senhor, sobre a Tua palavra. Nos ajuda, nos ensina, abre nossas mentes para que nós possamos dar o melhor para Ti. Em nome de Jesus, amém. A porta que nós vamos estudar esse mês é a porta número 7, que é a porta do cárcere. Aqui eu vou mostrar para vocês, vendo. Vocês imaginam que seja um cárcere, o que essa porta representa e o que nós vamos falar esse mês? A gente já vai deixar tudo explicadinho aqui, certo? A porta do cárcere, ela era uma porta que dava para o pátio da prisão em Jerusalém. E na prisão ficavam todas as pessoas que tinham feito algum mal, os malfeitores, ladrões, as pessoas que precisavam ficar presas porque tinham cometido algum ato que não era um ato legal. Então lá ficavam todas as pessoas presas. Hoje, no nosso mundo, também acontece isso, né? No nosso tempo. As pessoas que fazem coisas erradas, as pessoas que roubam, as pessoas que cometem crimes, elas são presas e elas ficam em uma prisão para cumprirem lá o que elas precisam cumprir a pena que elas foram condenadas. E o que acontece na prisão? A pessoa não pode sair, ela perde a sua liberdade, ela tem regras, ela passa a ter horários certos para tomar sol, horário certo para comer, eles têm que trabalhar lá dentro para pagarem os serviços e é um lugar onde eles ficam isolados da família, eles não têm contato com a sociedade, eles ficam dentro de um cárcere. Então é um lugar muito triste, é um lugar de aprisionamento, é um lugar que você fica solitário, é um lugar que você não tem acesso. Na Bíblia a gente vai achar a citação dessa porta, tá lá no livro de Neemias, no capítulo 3 e no versículo 25. Bíblias na mão, vamos lá? Diz assim, versículo 25. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão, depois dele, Pedaias, filho de Parós. Aqui é uma citação que prova que nós tínhamos essa porta em Jerusalém, que é a porta do cárcere. E por que a gente está falando sobre tudo isso? Eu queria falar com vocês hoje, nos nossos dias atuais, sobre as prisões atuais que nós temos. Você pode estar se perguntando, mas eu não sou um prisioneiro, eu estou na minha casa, eu tenho liberdade, eu posso sair. Eu queria falar com você sobre os perigos que nós temos hoje e as prisões que nós somos acorrentados. Prisão, ela tem a ver com perda de liberdade. E quando nós temos alguma perda de liberdade, quer dizer que nós estamos presos, amarrados, açoitados a alguma coisa. Isso nos lembra sobre vícios, sobre coisas que nos prendem e nos deixam de viver coisas que o Senhor tem preparado para nós. Vocês querem um exemplo? Aqui eu fiz 4 pulseiras e aqui eu coloquei um dos principais pontos que eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Vou deixar mais perto aqui. Minha primeira pulseira, ela fala sobre videogame. Estão vendo? Minha segunda pulseira, ela fala sobre televisão. Minha terceira pulseira fala sobre jogos. E a minha quarta pulseira fala sobre celular. Mas o que significa isso? Vocês já chegaram a ouvir falar sobre alguns desafios diabólicos que nós temos vivido no nosso tempo? Saiu o desafio da baleia azul. Existem desafios que levam as pessoas a se cortarem, a até procurarem a morte, a se machucarem ou machucarem as pessoas que moram com elas. Existem aqueles vídeos feitos pelaquela personagem Momo, não sei se vocês já chegaram a assistir, em que ela ela incentiva as pessoas a cometerem coisas que machucam o seu corpo. E não é só isso.
A gente vê muitas pessoas viciadas em jogos online. Um jogo muito famoso é o GTA, já ficou um pouquinho para trás. Um jogo muito famoso é o Free Fire, que muita gente joga e ficam viciados conversando com pessoas na internet. As pessoas às vezes passam as noites acordadas jogando esses jogos. A gente também tem o vício do celular. Tem pessoas, inclusive nós, que todos os dias olhamos o celular. E além disso, nós gastamos horas e horas à frente do celular, seja conversando pelo WhatsApp, seja numa rede social, vendo vídeos, existe muita coisa. E a televisão também, filmes, séries, desenhos, vídeos, novelas, seriados, muitas coisas que nos prendem e não deixam que a gente possa usufruir de outras coisas. Mas você pode estar pensando, o que isso tem a ver com a porta do cárcere? A porta do cárcere representa a prisão. E espiritualmente falando, nós ficamos presos a coisas que nos fazem pecar, a coisas que nos afastam do Senhor. Dentro de nós precisamos ter a nossa consciência que nós temos carne e espírito. Qual nós estamos alimentando mais? E quanto mais nós alimentarmos um ou outro, é ele que vence. Nós temos alimentado mais o nosso espírito ou a nossa carne? Se a gente for parar para pensar, quanto tempo nós gastamos orando, lendo a Bíblia, ficando com os nossos pais, os nossos irmãos, falando de Deus, e quanto tempo nós gastamos na frente do celular? É uma realidade muito dura, mas que nós precisamos conversar. E nós ficamos presos. Mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar. Se vocês lerem lá no livro de Gálatas, capítulo 5, e no versículo 1, a Bíblia nos fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós não podemos ser escravos das redes sociais. Nós não podemos ser escravos das tecnologias. Nós não podemos estar presos a essas coisas que nos afastam de Deus, essas coisas que não fazem bem para a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar livres. O Senhor nos chama para a liberdade. Existem muitas crianças neste exato momento que estão sofrendo de depressão, que estão deprimidas, que estão com tristezas profundas, amigos de vocês, que vocês conhecem, que falam com vocês, que choram sem motivos, que têm crises de ansiedade, crianças que estão vivendo sobre o jugo do videogame, que não conseguem se libertar, que não têm vontade de ir para a igreja, que não têm vontade de fazer atividades relacionadas a Jesus, porque estão presos em vídeos, em vícios, em videogames, em celulares. Nós precisamos conversar sobre isso. Como nós temos agido na nossa casa? Será que nós temos dado lugar mais à carne do que ao espírito? Será que o nosso tempo nós temos tomado fazendo essas coisas? Não é que a gente nunca pode fazer. Você pode ver o seu celular, você pode jogar o seu videogame, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Tome cuidado com os vídeos que as pessoas mandam para você, vídeos que têm desafios diabólicos, vídeos que têm mensagens falando sobre se cortar, mensagens subliminares falando sobre você machucar as pessoas ou se machucar também, falando sobre morte, sobre homicídios. Nós precisamos tomar cuidado e ver que nós estamos alimentando a nossa carne e deixando de alimentar o nosso espírito. Nós precisamos estar firmes na palavra. O Senhor, Ele é aquele que nos liberta. Ele morreu na cruz por nós. Somente Ele é o caminho para nos libertar. Nós também precisamos nos libertar do pecado, de tudo aquilo que faz a gente se afastar do Senhor. Nós já conversamos sobre isso. O pecado, ele nos afasta de Deus. E somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos nos aproximar de novo. Tudo aquilo que tem domínio sobre nossa vida, ela nos torna prisioneiros. Prisioneiros do pecado, prisioneiros do videogame, prisioneiros de vícios que às vezes a gente nem imagina que nós temos. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia? Salmo 142, versículo 7. Diz assim: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem.
Olha aí para sua vida. Será que nós temos sido os prisioneiros do pecado? Será que nós temos ficado presos a vícios que não nos levam a nada? Se nessa manhã você perceber que você está sendo prisioneiro, ore para o Senhor. Somente Ele pode te livrar das garras do pecado. Somente Ele pode livrar-nos de todos os vícios que nos afastam de Deus. O Senhor não quer que nós sejamos prisioneiros. Ele quer que nós vivamos a liberdade. Somente Ele pode nos libertar de todo o jugo, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos prende e nos aprisiona nas coisas deste mundo. Vocês têm que lembrar, nosso alvo é o céu. É para lá que nós temos que ir. É para lá que nós temos que desejar. A nossa alma desejar estar com Cristo. Então aprendam que nada pode te prender neste mundo. Vocês já chegaram a assistir algum vídeo que fala sobre essas coisas? Repreenda, ore ao Senhor. Se você está passando por algum momento de tristeza, eu sei que agora nós estamos vivendo um momento mais recluso dentro de casa, que a gente não pode ficar com os nossos amigos, nós não podemos estar na igreja, nós não podemos estar com os nossos parentes. Mas ore para que o Senhor possa trazer a alegria dele para as nossas vidas. Nós precisamos nos libertar. Comece a perceber quanto tempo nós temos gastado em frente a celular, em frente a coisas que não nos levam a nada. E comece a substituir esse tempo lendo a Bíblia, vendo vídeos evangélicos, vendo atividades que te levem para mais perto de Deus. Nada neste mundo pode nos separar de Deus, a não ser a nossa própria vontade. Então ore, busque sempre ter sabedoria para que nós possamos estar perto do Senhor. Eu vou começar essa porta do cárcere com um desafio para que nós possamos nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Amém? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu montei um caderninho com a minha rotina. Vocês vão escrever aqui minha rotina e o nome de vocês. E vão colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí vocês vão colocar aqui o que mais influenciou você nesse dia. Será que na segunda-feira você ficou muito no celular ou você ficou muito no videogame? Então você vai colocar aqui. Na terça-feira você vai precisar melhorar sobre isso. Se você ficou muito no videogame, você vai substituir. Você vai ler. Certo? Na quarta-feira, se você ficou muito tempo no videogame, você vai substituir a hora do videogame por brincar com seus irmãos ou com seus amigos. Ou dentro de casa com a sua mãe e com o seu pai. Na quinta-feira, você vai substituir o tempo daquele vício que mais te toma a atenção por assistir histórias bíblicas. E assim por diante. Cada dia você vai substituir aquilo que mais te prende por algo que faça você estar perto. Outra coisa, se você já sentiu vontade de assistir esses vídeos que falam sobre depressão, que falam sobre ansiedade e que te levam a crer que você precisa se cortar para estar melhor, ou você precisa se machucar, ou até mesmo fala sobre morte, eu aconselho você a conversar com o seu pai ou com sua mãe, ou com alguma tia do departamento. Nós estamos aqui para ajudar, orar e crescer juntos. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter essa noção e se libertar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Fiquem com Deus, um beijo.